coloquei lá, tá bom? Depois eu dou uma olhada lá no Ava, o que pode ter acontecido. Mas está lá, sim. Mas se não, já está lá no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Já eu coloquei, tá, Evilanha? Botei aqui, aula Famílias Botânicas, parte 2. Vou até fazer um print aqui para você dar uma olhada. Professora, Ah, boa noite. Era o slide que eu estava procurando da apresentação da sua aula? tá lá Aí também, eu coloquei tá, né? aqui. Então eu vou Tá. olhar direitinho, é porque eu tinha visto das outras famílias e não da Fabácia. Uhum, tá sim. Tem os conteúdos e tem a aula que a gente teve na semana passada, tá? Acabei de conferir aqui. Tá, obrigada. Gente, então, hoje nós vamos falar de 5 novas famílias, que são famílias que estão no nosso dia a dia também, assim como as demais que nós já conhecemos, e são famílias fofinhas, bonitinhas, terapêuticas, né? Vamos começar falando das heliconiaceae. A heliconiaceae, gente, é uma família que aqui no Acre o pessoal fala muito dela e chama elas de pé de galinha, por exemplo. Não sei se já ouviram falar nela, né? Então, são aqueles sapezal, tem gente que fala sapezal, né? Então, como é que é a característica principal dessa família que só tem um único gênero? Olha que família interessante. A Heliconiaceae, só tem um único gênero, que é o Heliconia. E antes de falar algumas das principais características dessa família botânica, desse grupo que abriga mais de 150 espécies, uma coisa interessante, gente, é que essas plantas, elas são muito utilizadas no paisagismo. É o que a gente chama de plantas do paisagismo tropical, né? São lindas. Quem nunca viu, daqui a pouco vai conhecer algumas. Então, um dos aspectos gerais que a gente tem da família é que elas são ervas e que elas têm os rizomas, né? Então, o tipo de caule é rizomático, tem um crescimento simpodial e elas são perenes. Então, por exemplo, a pessoa plantou o paisagismo, ela fica ali por muitos anos, claro, né, que depois ela acaba morrendo como todo organismo vive. Então, ela tem folhas alternas dísticas, peniparalelinérvias, porque ela é uma monocotiledônia, certo? Ela tem umas inflorescências lindíssimas, cimosas, com brácteas navicurviladas. Daqui a pouco vocês vão ver. Elas têm uma curvatura que protege essa inflorescência. E, normalmente, gente, elas são vistosas, né? São lindas. E a gente consegue ver com abundância na floresta. E também no jardim. As flores são bissexuais, vistosas, o cálice do tipo trímero e tem nectários, certo? E o fruto dela é do tipo drupa. Tem uma curiosidade que não tem aquele arilo que fica na semente. Uma coisa que essa família tem, né, como eu falei no início, ela é uma predominantemente neotropical, só tem um único gênero, são 150 espécies, dos quais 30 delas ocorrem no Brasil. E ocorrem de forma que a gente pode falar nativa, tá? Só tem um único gênero. E esse gênero a gente consegue ver ele no Brasil sendo representado com cerca de 30 espécies. Então, eu vou passar aqui para vocês começarem a observar a distribuição. Essa é a distribuição, né? Segundo o GBIF, a gente tem uma distribuição, veja que no Brasil todo, quase, né? Tirando algumas exceções, a gente encontra família. Vejam que a gente tem uma abundância nas áreas mais úmidas. Eu não sei se vocês já conseguiram ver, mas ela gosta de umidade, né? Ela não se dá muito bem no sol pleno sol, ela gosta de ambientes úmidos. E a gente tem aqui, né, neotropical. Então, essa faixa aqui do globo é onde a gente encontra essas plantas. Tudo que você vê, um dia se você viajar para áreas mais frias, ela é exótica, ela veio de outro lugar, não é nativa de lá. Como, por exemplo, vamos supor um dia que você está viajando aí pela parte do Marrocos, que é aqui. Você viu a helicônia num jarro lindamente, não é dali, tá? Ou ela foi plantada em outro país, ou ela foi trazida, introduzida para estufas nesse país que é desértico. Então, vou apresentar para vocês, são essas aqui.
que eu tenho certeza que vocês já viram pessoalmente. Então, as heliconiáceas, o gênero Heliconia. Então, qual é a principal função? Elas são coordenadoras de microclima, elas são utilizadas pela flora ou pela fauna, né, como portadoras de néctar, e a principal função, né, digamos assim, fora do eixo ecológico, é o paisagismo. Então, essas plantas, elas são lindas, elas são chamativas, elas trazem frescor para o ambiente, porque elas crescem bastante. Então, os exemplos aqui, o gênero é sororoca, né? O Francisco Ribeiro falou exatamente, sororoca. Exatamente. Né? Eu não me lembrava do sororoca, mas eu sabia que existia esse nome. Então, a gente tem aqui, ó, às vezes você está andando na floresta e você observa essa planta, você observa essa espécie aqui, que é do mesmo gênero, você observa essa, e é muito, muito utilizada, como eu falei para vocês, no paisagismo. São plantas extremamente caras, né? Quando a gente fala de decoração de planta, envolvendo plantas tropicais, as heliconiáceas, elas entram no rol de plantas com muito, digamos assim, valor econômico. Ah, professora, mas eu acho muito bonita também outras famílias, né? Eu acho muito bonita a rosácea, as rosas. Tudo bem, a liliácea, que é o lírio, ok. Mas isso aqui a gente está falando de plantas neotropicais, né? Então, é uma planta extremamente utilizada para o paisagismo. Então, agora, quem não sabia, já sabe, esse gênero aqui é o Heliconia, e é da família Heliconiaceae, tá bom? Então, essa família é a nossa primeira apresentação. Agora a gente vai falar de uma outra família que eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa não tem dúvida, que é a Musácea. Gente, quem nunca, né, comeu uma musa paradisíaca? Quem nunca plantou, não vou dizer plantou, porque é difícil, nem todo mundo tem habilidade, mas quem nunca se debruçou, se comeu, degustou uma musa paradisíaca. Então, o que é a musa paradisíaca? Daqui a pouco vocês vão saber. A musácea, ela é uma família de monocotiledôneas, né, angiospermas monocotiledôneas, que ela tem como característica, né, os estratos, né, os tipos de crescimento, ervas, arbustos, e normalmente elas são perenes. Uma outra curiosidade que, assim como as helicônias, elas são rizomáticas, elas têm rizoma, o tipo de caule subterrâneo, certo? Tem o crescimento simpodial e tem uma coisa que é chamada de pseudocaule, que as helicônias também têm, tá? O que é esse pseudocaule? O conjunto das bainhas das folhas, eles simulam caule. Mas, às vezes, a pessoa pega uma planta dessa, a musa paradisíaca, por exemplo, ela corta a bainha e acha que cortou o caule. Não, ela cortou as folhas. E depois, logo, ela vai brotar novamente. Né? Muito comum. Então, como é que é o estilo de folhas? Né? As folhas são grandes, dependendo da espécie, vistosas, são alternas espiraladas, assim como a heliconiácea é peniparalela-inérvias. E por quê? Porque parece uma pena a nervura e as nervuras são paralelas, certo? Então, quando a gente olha para uma folha da musácea, a gente tem uma lembrança, parece uma pena a organização, mas as nervuras são paralelas, tá bom? Temos inflorescência, também vistosas, formadas por cimérias e com brácteas. Normalmente as brácteas são bem vistosas, que são essas folhas modificadas. As flores são bissexuais, podem ser unissexuais. Tem algumas espécies que têm nectários, que existe o néctar. E o fruto, gente, é do tipo baga. Aqui eu vou dar fazer uma particularidade que extrapola um pouco da discussão de sistemática, mas fala um pouco da genética em si. Essa família, gente, ela é uma família que, ao longo do seu processo evolutivo,
ela tem sido melhorada pela espécie humana, por nós humanos. Então, os frutos, né, eles foram perdendo, né, as suas características iniciais de uma baga, e as sementes elas encolheram a ponto delas ficarem praticamente inviáveis, né? Então, é um tipo, né, uma característica de algumas espécies da musácea, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, ela possui uma distribuição paleotropical, inclui cerca aí de 2 gêneros e 35 espécies. Então, é uma família pequena, só tem 2 gêneros e cerca de 35 espécies. Uma coisa que é bem interessante é que no Brasil a gente não tem nenhuma ocorrência nativa dessa família, tá? Do gênero Musa e Insete. Não existe. Ah, mas parece que em todo canto tem. Realmente, parece que em todo canto tem. Quem já sacou mais ou menos quem é essa família, né? Que eu falei que é conhecida. Mas a distribuição dela, ela foi levada pelos humanos, né? Aqui para o Brasil. O centro de origem dela é asiático, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver quem é, vamos ver, vamos conhecer. Antes disso, antes de vocês conhecerem, essa é a distribuição da família. Então, a gente tem aqui no Brasil, quase todo, parte da África, olha aqui o Sudeste Asiático, os Estados Unidos, Oceania, um pouco aqui da Europa, então a gente tem uma ampla distribuição. E aí, gente, vocês já pensaram de quem eu estou falando? Fizeram uma ligação? Tchan-tchararã, fazer tipo a minha sobrinha. Tchan-tchararã. Musa paradisíaca. A vulgo bananeira. A musa paradisíaca, olha o nome, musa paradisíaca. Por que que é musa paradisíaca, gente? Quem é que pode esclarecer? Por que que quem batizou o nome científico botou musa? Porque é musácea, mas paradisíaca. O que que essa pessoa quis dizer com esse nome? O que que ela está induzindo aí para gente? Remete ao paraíso. Quem é que aqui gosta de banana? Levante sua mão virtual. Então, eu acho que nós, principalmente nós acrianos, né? Quem aqui é acriano, adora banana. Né? A banana, que é a musa paradisíaca, a espécie comestível, ela não é, gente, uma planta originária do Brasil. Mas ao longo dos processos, né, de colonização, trocas, andanças de humanos aqui, ela chegou. E aí a gente tem a banana disseminada no Brasil inteiro, né? Até em regiões que ela talvez não cresça, ela está porque existe uma coisa chamada irrigação. E ela normalmente é fácil, ela não exige muitas coisas. Por ter um crescimento rizomático, você corta e aí você tem o quê, pessoal? Rizoma lá embaixo, ela vai brotar novamente, e aí a gente tem mais banana crescendo. Então, normalmente, a gente tem, né, quem planta banana, corta aquela ali, depois vai nascer de novo. Como eu falei para quem perguntou a origem é asiática, tá, gente? A origem dela é na Ásia. Eu não posso dizer exatamente aonde foi que ela surgiu, se foi na China, se foi na Indochina, se foi no Sudeste Asiático, a gente só sabe dizer que a origem é pelo continente asiático. Então, depois ela veio para cá, né? Então, a gente tem. A banana, ela tem o caule tipo rizomático. Isso quer dizer o quê? Um caule subterrâneo que vai crescendo embaixo da terra. Tudo que a gente vê aqui, ó, por exemplo, isso aqui não é caule. Isso aqui é bainha dessa folha que está crescendo, tá certo? Então, a gente tem aqui. Uma coisa que o livro fala, gengibre também. Gengibre é da uma família chamada Zingiberácea, tá? É outra família. Então, quando a gente fala da musácea, né, tudo que a gente tem no nosso país não é nativo, foi introduzido, e ainda temos algumas plantas que elas são extremamente competitivas, elas não têm, né, normalmente os predadores dela, porque é exótica, e o gênero musa, em algumas situações, ele pode ser
um gênero que acaba invadindo áreas de floresta nativa e competindo com espécies que normalmente ela não tem nenhum tipo de, digamos, né, a espécie não tem nenhum tipo de defesa para essa planta, porque ela não é natural. Essa musa aqui, essa vermelhinha, ela é utilizada no paisagismo, tá, gente? Essa aqui, as pessoas comem. Normalmente, essa espécie aqui, eu trouxe todas essas imagens lá do GBIF. Ela, se eu não me engano, a origem dela é da Costa Rica, tá? Então, a gente tem aqui as bananinhas que a gente consome. Obviamente, o gênero, ele tem a espécie tem variedades, então você tem variedades da mesma espécie. Aí a gente já entraria na questão de genética, né? E aí, como eu falei no início, o que aconteceu ao longo do processo de melhoramento genético da musa paradisíaca, que é a banana? Que onde a gente falar no mundo banana, todo mundo entende, mesmo o coreano, o chinês, ou árabe, ou, sei lá, alguma etnia africana vai entender o que é banana. Então, quando a gente fala de fruto, né, ele é originalmente uma baga, mas com o processo de melhoramento, essas sementes que eram grandes, não assim, tá? Elas eram grandes, elas diminuíram, ficaram sem função, perderam a sua função, né? Esse fruto, ele é de um crescimento de paternocarpia, lembra lá de fruto, vocês vão lembrar como é que é esse processo. E aí a gente tem ali um pseudofruto, né? Que normalmente é o que a gente fala. A banana, ela perdeu aquela função das sementes. Normalmente a gente planta banana pelo quê, pessoal? A gente tem um crescimento rizomático, então você leva os filhotes e planta. Você não usa semente de bananeira para plantio. Só, se alguém usa aqui, me fala. Quem perguntou sobre o caule é rizomático, crescimento rizomático. Se você tiver alguma dúvida em relação a rizoma, dá uma olhadinha no material que está lá na unidade, ou na unidade não, lá na disciplina de morfologia, tá bom? Mas é um crescimento em que o caule vai por debaixo da terra. Pode falar, Deusimar, fique à vontade. Professora Suzana, eu me esqueci, nós já estudamos em uma disciplina que você lecionou, o nome que se dá a, um exemplo, a bananeira que possui semente, só que a semente não germina, esqueci o nome. Na verdade, é paternocarpia. Isso, esse daí mesmo, obrigado. Tá? Por nada. Então, é isso, gente. A musácea, é, né, uma planta extremamente comercializada no mundo inteiro, e a espécie que a gente tem, né, no nosso dia a dia é a comestível, tá bom? Então, essa família aqui também é outra que vocês não vão esquecer, tenho certeza, ao longo da caminhada acadêmica de vocês. Aqui eu tenho uma outra que também é muito comum, que pode ser que você nunca tenha ouvido falar, provavelmente não, porque você está estudando a primeira vez essa disciplina, mas você já viu, e você já viu bastante. A Melastomatácea é uma família que inclui espécies de ervas, né, com crescimento herbáceo, arbustivo e até mesmo árvores. Então, a gente já passa aqui, a gente sai de um grupo e a gente vai entrar agora nas eudicotiledôneas, tá bom? Então, como é que é o arranjo, a filotaxia dessas espécies que compõem a Melastomatácea? Normalmente ela tem folha simples, oposta, uma característica que eu, quando eu estava na graduação, eu não esqueci nunca, foi dessa família aqui. Essa família aqui, a Fabácea, foi as minhas, assim, que eu nunca esqueci. A Melastomatácea, ela é uma família gigantesca, ela tem muitos gêneros e muitas espécies. E uma coisa que dá para a gente sacar de cara dessa família é observando as folhas. Qual é o pulo do gato? Geralmente tem nervuras do tipo curvinerves, então são 3 nervuras grandes principais. Curvinerves, ela faz como se fosse, ver se eu consigo aqui desenhar, uma curva, então a gente consegue ver isso aqui, ó. Mais ou menos assim. Normalmente ela pode ter alguns tricomas na sua folha, também é uma característica, e tem associações com formigas. Então, tem algumas dessas
espécies que compõem a melastomatácea que têm associações com formigas, na folha mesmo, ou até mesmo na haste, no tronquinho dela, ou na flor, tá bom? Então, elas têm associações de cooperação com formigas. Como é que é a inflorescência? Então, algumas espécies têm do tipo de inflorescência cimosa ou paniculada, às vezes tem flores que vão ser apenas única, né? Então, você tem, assim, só uma redução para uma única flor. Então, acaba sendo, não é uma inflorescência, mas apenas uma flor. Vamos ver se ela está taxi, Francisco. Daqui a pouco tu vai me dizer. O fruto do tipo cápsula ou baga, distribuição pantropical, incluindo cerca de 200 gêneros e 5.000 espécies. No nosso país, a gente tem aí 75 gêneros, certo? E temos quantas espécies que está escrita aí? 1.000. 1.000. Ela é extremamente comum, né? Extremamente comum. E aí, quando a gente fala de melastomatácea, elas são usadas no paisagismo, tem associações ecológicas importantes com formigas. Algumas pessoas falam, né? Ah, mas que associação é essa? Quem é essa taxi? O que é essa taxi, pelo amor de Deus? Alguém pode falar da taxi aí para mim? Me diga. Vai lá, Francisco. Vamos aí. O que é a taxi? Taxi. Professor, é uma árvore que é cheia de formigas que a gente não pode nem triscar nela, só isso que eu estou sabendo. Normalmente ela tem um monte de formiga, né? Que a gente não consegue. Se você pegar nela, as formigas vão cair em cima de você. Não é assim? Ou não? Eu estou Isso enganada? mesmo, isso. Então, essa taxizeiro, né, que a gente fala, taxi, ela tem uma associação, digamos, de cooperação com uma formiga, e ela, quando a gente toca nessa árvore, a formiga pula. E ela não pula sozinha, ela pula com a multidão. Normalmente é uma árvore que fica sinalizada na floresta. Se você vê um arbusto, uma arvorezinha que tem formigas subindo e descendo, tá limpinho ali perto do tronco, né? Na base do tronco, duvide, não se aproxime, porque é perigoso e vai doer, né? E aí, será que é uma melastomatácea? Daqui a pouco o Francisco vai confirmar se é uma melastomatácea ou não. Então, quando a gente fala de melastomatácea, eu vou passar aqui, distribuição, então a gente tem aí os pontinhos no gráfico, né, na imagem, os mais intensos, né, que você tem uma distribuição maior. O Brasil é todo tomado por melastomatácea, né? Então, a gente tem aqui a África também, Sudeste Asiático, e aí a gente tem uma família com uma grande distribuição, principalmente na região que a gente fala, né, pantropical. E aí, quem são? Tchan-tchararã, será que já chegou? E aí, vocês já viram essas plantas? Vocês já conseguiram ver essa aqui? Vocês já viram Já. essa? Sim ou não? Essa Inclusive, aqui, fez parte do meu trabalho de extensão. que legal. Essa, né? Então, a gente tem essa aqui, gente, é a que ocorre por muito, esse gênero, né, que é o tococa. Ele é um gênero que ocorre muito aqui na Amazônia, assim como esse aqui, ó, micônia. Então, a característica crucial tem nervuras curvinérvias. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Esse trio aí é o que é o divisor de águas para a gente identificar, e ele se sobrepõe. Então, vocês vão conseguir ver. Eu queria saber se o Francisco Ribeiro conseguiu, a partir de apenas essas imagens aqui, dizer para a gente se a taxi é uma melastomatácea. E aí?
É ou não é? O que tu acha? Gente, o taxizeiro, ele não é uma melastomatácea, viu? Ele é uma fabácea, é uma leguminosa, acredita? Ele não é uma melastomatácea. Então, quem aí tiver coragem, estiver andando pela floresta, dá uma olhada depois. Se você encontrar um taxizeiro, vê o limbo foliar. Ele não é igual a esse aqui. Então, essa família, ela tem uma característica intrínseca dela, que é o arranjo dessa folha. A nervura, o tipo de flor, flor vistosa, normalmente uma característica marcante. Por exemplo, as espécies desse gênero aqui, Tibolquina, é uma espécie que é muito utilizada no paisagismo, e é um gênero que é muito comum em regiões montanhosas, em regiões mais frias, e aí você tem, né, a melastomatácea usada para o paisagismo. Na floresta a gente consegue ver também. Então, elas têm uma atratividade para a fauna, principalmente os invertebrados, formigas, e elas têm uma cooperação. Certo, gente? O nome vernacular dessas espécies, eu particularmente não sei, eu sei o nome científico, mas se vocês tiverem curiosidade depois, vocês podem entrar no GBIF, colocar melastomatácea, e aí vocês vão ver a galeria, certo? De todas as espécies que constam no GBIF. E a partir da visualização, vocês conseguem ver os nomes vernaculares, que são os nomes populares. Normalmente, na base de dados, eles usam poucos nomes vernaculares, eles usam apenas, né? Quando eles sabem nome científico, tem o nome científico, quando eles sabem gênero, é só gênero, ou só família, ou subgênero, enfim. Tá certo, gente? Mas é muito utilizado no paisagismo, incluindo, né, plantas que são das nossas casas. Né, tem pessoas que cultivam melastomatácea em baldinhos, né? E aí, vocês já ouviram falar naquela plantinha chamada laço de amor? Já ouvi falar. Vocês acham que é dessa família? Pela, pela, pela característica da folha? Agora eu precisaria ver, né? Teria que ver pertinho, né? Então, às vezes, você pode até confundir, né? O lacinho de amor, o laço de amor, ela tem uma estrutura parecida, mas ela não é uma melastomatácea, por quê? Porque se você depois tiver curiosidade, lembra, gente, uma característica que define muito essa família é essa estrutura aqui, curvinérvia, das nervuras. Essa laço de amor, ela não tem. Então, ela não é da mesma família, tá bom? Então, no momento que vocês forem olhando, vendo a literatura, comparando, agora vocês têm a oportunidade que na minha graduação eu não tive, né, que Deus mais esse site aí mesmo, que eu não tinha um GBIF, né, eu não tinha a gente pegava os livros, as xerox, a gente ficava olhando, né, as imagens que o professor mandava. Agora vocês têm aí um banco de dados que vocês podem acessar a qualquer momento e tirar as dúvidas, né, que é o mais importante. E aí a gente tem aqui distribuições gigantescas, e vamos lá. Agora nós temos essa família aqui, fofinha, lindinha, que muita gente não sabe, mas é uma família de plantas ornamentais, plantas aromáticas, plantas comestíveis, o que mais? Calmantes, que é a asterácea. A asterácea, gente, ela tem, né, na sua composição ervas, subarbustos, arbustos, pode ter, em algumas espécies, presença de látex, não é uma regra, pode ter espinhos, e tem folhas do tipo alternadas ou opostas, simples, e uma característica, margem frequentemente serreada, tem aquelas serrinhas. A inflorescência dela é do tipo capítulo, né? Então, lembra lá da morfologia. O fruto
é do tipo aquênio. E é uma espécie extremamente cosmopolita, que você tem ela distribuída no mundo inteiro. Mais de 1.600 gêneros, 24 mil espécies descritas, mais do que isso. E no Brasil a gente tem, né, segundo a literatura, 260 gêneros e 2.000 espécies descritas. Temos muitas espécies que são de gênero nativo, eu acho que eu coloquei aqui alguns gêneros, e temos algumas espécies que são, assim, você vê no supermercado elas. Alguém pode falar, assim, por cima, qual foi a espécie dessa família que você já viu no mercado, no jardim, por exemplo, na comida, no chá? Alguém lembra? Pareceu demais lavanda, não sei se é lavanda. Não, não é lavanda. Professora já... Eva Cidreira. Também não. Alfazema. Não. Eva Doce. Não. Alguém já comeu aqui tucupi com jambu? Um negócio chamado tacacá? Tacacá tem uma plantinha que a gente consome, que é o jambu, que ela é uma asterácea. Ela é uma planta dessa família aqui. Alguém já ouviu falar em estévia? Sim, inclusive eu estou tomando ela. Estévia, né, é uma planta dessa família e ela tem um poder adoçante gigantesco, que ela é utilizada, inclusive, né, como adoçante. Ela tem poder adoçante, mas não tem valor calórico. Então, é usada como, né, como a gente pode falar, como adoçante. E não é assim, que nem o adocio, que nem aqueles zero cal, né? É uma planta que tem esse poder adoçante. Inclusive, o Laboratório de Plantas Alimentícias Não Convencionais aqui da UFAC, ele está fazendo pesquisa com uma plantinha que tem um poder adoçante maior que a estévia. Depois, gente, eu vou pegar o nome certinho dela e aí eu passo para vocês. Ela é tipo 10 vezes mais adoçante do que a estévia. Só que ela é uma planta alimentícia não convencional, ela não é explorada pelo mercado. E aí tem uma pessoa, uma aluna já formada, que ela é estudante de mestrado, que ela está fazendo uma pesquisa em torno dessa espécie. Mas é bem interessante, tem muitas espécies legais. Então, o que eu posso dizer para vocês? A principal característica dessa família é o tipo de inflorescência, capítulo, certo? E também as folhas alternadas, opostas, simples, com essa margem serreada. Se a gente for olhar aqui, a distribuição é uma distribuição global, por isso que diz que ela é cosmopolita, no globo terrestre inteiro tem, né? Tirando exceções como a Antártida, e aqui Polo Norte, e alguns pedacinhos da África e da Ásia. E aí, deixa eu ver aqui quem foi que falou, né? Qual professor? Cheguei agora, é a Estévia? Estévia, sim. Nunca tinha visto falar, mas queria conhecer. Você vai conhecer daqui a pouquinho. Eu trouxe só o gênero, tá, gente? Então, quando a gente fala aqui do gênero, mas vocês vão ver a imagem. São muitos gêneros que contemplam essa família Asteraceae compositea, os nativos, né? Então, esse eu disse aqui apareceu por quê? Ah, já sei por que apareceu isso aqui. Que eu estava com tendinite e eu usei o comando de voz. E aí alguém falou perto de mim e eu disse. Então, eu usei o comando de voz, gente. Eu tenho uma tendinite horrível aqui, ó, nesse cotovelo. Aí tinha alguém falando perto de mim e eu disse. Não vai fazer o quê? Né? Apaguei. Então, os gêneros nativos, a gente tem a quimela, emília, cháqua, cália, únxia, tagetes e estévia. Então, a estévia, ela é uma planta nativa aqui do Brasil.
Ah, mas e aí, será que patentearam? Será? Com certeza, né? Elas têm patentes, porque, inclusive, tem adoçantes, tem produtos que são oriundos da estévia. Gêneros introduzidos: calêndula, Elianthus, Arctium, Matricária, Ginúria, Gerbera e Artemisia. Alguns desses gêneros aqui, dos introduzidos, vocês têm mais familiaridade do que os gêneros nativos. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em Gerbera, nem que seja assim, longe. Artemisia, vocês já ouviram falar em calêndula? Provavelmente, né? Não sei se ouviram falar, mas com certeza já ouviram vocês verem, falarem. Gabriel, depende muito do que é ter muito, né? Eu vi aqui que você escreveu. É um gênero nativo do Brasil, mas veja, lembra lá da família Musácea, não sei se você chegou na hora. A Musácea não é uma família nativa do Brasil, não é, mas ela tem no Brasil inteiro. Então, a estévia, ela pode ter sido levada daqui para lá, assim como outras plantas vieram para cá, não tem nenhum problema. O que pode ser vendido muito na Bolívia e outros países é o extrato, já é o adoçante em si, né? Então, você não tem a planta, você tem um extrato dela, né, que é o princípio ativo. Então, tem duas situações. Eu não sei se você quis dizer se é o princípio ativo, se já é o adoçante em si, ou se é a planta como um todo, tá bom? Aí me diz aí no chat, que aí você me fala. Então, quando a gente fala de estévia, a gente tem que levar em consideração que tem outros países? Tem, mas é o gênero nativo do Brasil, tá bom? Ele é nativo daqui. Se foi para outro lugar, tudo bem, mas no Brasil ele é nativo. O gênero, mas pode ter em outros lugares, assim como no Brasil, a espécie sendo nativa, tá, gente? Por exemplo, a gente tem açaí no Brasil, nativo, mas a Bolívia também tem açaí. O Peru também tem açaí. O Equador também tem açaí, tá certo? Então, só para vocês não se confundirem muito. Então, quando a gente fala de plantas da família Asterácea, eu trouxe aqui 4 tipos, que são muito comuns. Aqui, gente, o nosso jambu, só que lembrem que esse aqui é um gênero, não quer dizer que é o mesmo jambu que a gente consome aqui no Acre, é o gênero do jambu, a quimela, certo? Aqui, a estévia, essa é aqui para quem não viu. Quem tiver curiosidade, eu também vou disponibilizar a aula, você pega aqui o gênero, depois você joga lá no GBIF, que você vai ver uma infinidade de trabalhos voltados por esse gênero. Aqui a gente tem a gérbera. Quem já viu as gérberas aí na vida? Né? É muito utilizada principalmente em decoração de festas, de locais, né, públicos. E temos aqui o famosíssimo, né, o emblemático girassol. Temos outras espécies, inclusive hoje, eu até postei, né, eu nem estava, acho que eu estava com afinidade com a asterácea hoje. Eu tenho uma foto antiga de uma asterácea e eu coloquei na minha rede social, não me lembro qual foi. E aí eu fiquei pensando, olha, eu estava com sincronia, nem foi intuitivo. Publiquei uma foto de uma asterácea, de uma Elianthus. Então, o girassol, gente, ele é muito utilizado na culinária, né? Então, a gente usa o óleo de girassol, a gente usa óleo de girassol também para ferimentos, ele ajuda no processo de cicatrização. O óleo, ele é extraído da onde? Vocês sabem? Me digam aí. Da semente. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar aí, né, que o óleo do girassol, ele é, né, extremamente usado na indústria. E um detalhe, tá, gente? Um detalhe, assim, bem importante.
Muitas pessoas podem dizer assim, mas não é menos calórico ou mais calórico a diferença do óleo de sementes, como girassol, para o óleo de soja. No mercado, óleos de canola, girassol, algodão, milho, eles acabam sendo mais caros. Por quê? Porque o processo de refino dele envolve prensagem e não utiliza os meios de refino derivados de petróleo, entendeu? E aí, por isso que ele acaba sendo mais caro. O amendoim é da família Fabácea, ele é uma leguminosa, tá bom? Família da aula passada. Então, ele não é da mesma família da Asterácea, ele é uma leguminosa rasteira. Até aqui, tudo bem, gente? Então, essa planta, a espécie, o gênero, a família, o que mais vai fazer com que vocês tenham, assim, um olhar clínico para esse grupo é o estilo de flor em capítulo. Deixa eu ver aqui se tem uma pessoa falando no chat. O amendoim, né, professor? O óleo, eu digo. Tá. O óleo de amendoim, ele é por prensagem. O refino com produtos derivados do petróleo é o óleo de soja. Então, pode ver que quando você compra o óleo de soja, você observa na embalagem que tem lá, filtrado várias vezes. Esse filtrar, ele é utilizado, né, com substâncias que são derivadas do petróleo. E por isso, ele não é tão saudável quanto os óleos provenientes de outras plantas. Fora que também tem a questão dos transgênicos, né? E não é por ser um alimento transgênico, mas é por ter uma grande quantidade de glifosato, que é um herbicida que é utilizado nessas plantações. Então, a gente tem ali uma planta que ganhou um banho extra de herbicida, né? A gente tem, né, o azeite de oliva, que é excelente, né? É da azeitona, prensado, só que ele às vezes sai um pouco mais caro por conta de não ser um produto nacional. Então, aqui no Brasil, a gente não tem oliveiras, não é da nossa região. E aí, por ele ser um produto importado, ele acaba sendo bem mais caro, um pouco não, bem mais caro do que o óleo de soja, tá? Então, é isso, gente. Vamos passar para a última família de hoje, que é também uma que não é possível que vocês não conheçam. A gente tem Euforbiácea. Quem é de Chapuri, por favor, não me decepcione, tá? Não me decepcione, que você tem que saber. Então, a gente tem aqui uma família de árvores, ervas, arbustos, lianas, que normalmente tem semelhanças, pode ter algumas semelhanças com as cactáceas, e tem ali o látex. Então, os laticíferos é uma característica dominante dessa família, certo? Tem folhas raramente opostas, ou são verticiladas simples, e pode ter em alguns gêneros da família folhas que são compostas. A inflorescência, que a literatura fala, é do tipo cimosa e pode também ser vista a tipo racimosa, depende do tipo de literatura. As flores das inflorescências, gente, elas não são vistosas. Então, quem já viu uma euforbiácea, por exemplo, um arbusto, viu que normalmente elas não são tão vistosas assim. São unissexuais. O fruto, geralmente uma cápsula com deiscência elástica, semente com arilo ou carúncula. Lembra lá da morfologia. É uma família com distribuição pantropical, incluindo 300 gêneros e 6.000 espécies. No nosso país, a gente tem uma espécie emblemática, daqui a pouco a gente vai vê-la, e nós temos 60 gêneros e 900 espécies. E no nosso estado, a gente viveu de um ciclo que marcou a nossa história, que foi o ciclo da borracha. E o ciclo da borracha é graças a uma família chamada Euforbiácea, uma espécie
da família Euphorbiaceae. Então, quando a gente fala de famílias botânicas, né, quando a gente fala de planta, marca não só a alimentação, mas marca um processo histórico, né? A gente teve o primeiro caso de biopirataria envolvendo essa família. O caso de biopirataria, sim, né, óbvio. O óbvio do óbvio. Mas a biopirataria sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, a Euphorbiaceae, característica central, produção de látex, só que tem outras famílias, a Poscinácea tem látex? Tem, mas normalmente elas têm esse tipo de inflorescência, tem folhas alternas, verticiladas simples, pode ter composta também. E aí, vamos lá ver a distribuição dessa família. Olha aqui a distribuição dela, né? Tem uma ampla distribuição no mundo. E aí, quando a gente fala de gêneros, são muitos gêneros no Brasil, mas eu trouxe aqui alguns. Nativos, Évia, Manirrota, ou Manirrote, Micranda, Ástria e o Croton. Aí temos os gêneros introduzidos, certo? Ricinus, Codiaeum, Sauropus, Macaranga e Cinadem. Esses aqui são alguns exemplos dos gêneros nativos e dos gêneros introduzidos na nossa flora brasileira, tá certo? A gente tem muito mais que isso. E aí, quando a gente fala de espécies, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, quem é esse aqui, gente? Vocês conhecem? Parece a seringueira. Parece a macaxeira, professora Folha. É a macaxeira. Inclusive, uma vez eu estava num curso e teve uma música que foi feita só para macaxeira. Depois eu vou mandar essa música pelo... Não, eu vou colocar no próprio AVA para vocês ouvirem. Que aí vocês vão aprender bem direitinho sobre a Euphorbiaceae. Então, Manirrote é o gênero. Lembrando, gente, que esse gênero, ele é nativo da nossa regional aqui. Macaxeira, mandioca, aipim, base da alimentação indígena, base da alimentação cabocla, base da alimentação acriana, nordestino, né? Então, a gente tem uma família com um gênero, com vários gêneros que são extremamente importantes, não só já foram importantes para a nossa economia, como continuam sendo. Então, falando de mandioca, se a gente for olhar o tanto de publicação que tem, né, você tem novas espécies, uma espécie tem milhares não, centenas de variedades, tem uma que produz mais amido, menos amido, e assim a gente vai trabalhando, né? A gente vai organizando. Então, pensem aí, mandioca, tá no cardápio do dia a dia nosso? Sim ou não? Sim. Alguém aqui comeu farofa essa semana? Professora, eu como farinha todo dia. Nós estamos da criando, hein, amiga? É, querida. Quem mora em Cruzeiro do Sul, come farinha todos os dias? Gosta de tapioca? Eu Amo não sou de tapioca. Cruzeiro do Sul, mas eu gosto de tapioca. Inclusive, hoje eu comprei goma, que eu amo tapioca. Então, gente, é uma planta, né, que faz parte da nossa cultura. Eu gosto de tucupi. Tucupi é produto, né, do sumo da raiz da mandioca. A gente tem, no Pará, a folha da mandioca sendo utilizada num preparo chamado maniçoba, que é uma comida ímpar, né? Uma comida deles, é uma comida daquele povo. E aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu achei bem interessante, que eu nunca tinha visto, mas o GBIF ele me deu essa oportunidade de ver a flor da mandioca. Alguém já viu pessoalmente? Eu nunca vi, né? Mas aqui no Nunca GBIF tinha visto, professora, também. eu tive a oportunidade. Aí quem quiser ver maior, é só entrar no GBIF e colocar esse gênero aqui, que você vai conseguir ver tudo que tiver relacionado a ele, tá bom?
E aí, quando a gente fala de ricinos, quem é que sabe quem é esse aqui? Esse A gênero? mamona. A mamona. Exatamente, a mamona. Então, a gente tem aí a mamona, que faz... Gente, espera só um pouquinho aqui, que acho que tem uma pessoa precisando de uma ajuda minha. Não sei se é meu pai, só sei que eu estou ouvindo aqui uma voz longe. Espera só um pouquinho, tá? Já volto. É botão que você quer. Então, toma. Agora todo que não sabe, a gente Já, gente, eu não pude resolver o problema, mas eu fui lá ver o que que era. Então, quando a gente fala de mamona, a mamona é produzida, o que que serve a mamona, o que que faz com a mamona, qual é o principal produto da mamona? Me falem aí. Digam-me. O óleo, extrai o óleo, né? O óleo de riso, o óleo da mamona. Exatamente. E esse óleo, ele é utilizado para quê, gente? Vocês lembram? Cabelo, óleo de riso, né? A gente usa geralmente nos cabelos, né? E produtos de beleza. É. Então, a gente tem um valor comercial. Alguém já viu essa mamona por aí, aqui pelo Acre, assim, plantada? Sim, E ela é exótica, né? É um gênero que não é nativo daqui, mas ela se cresceu, foi disseminando. Então, a gente tem aí uma planta, né? Eu trouxe aqui 3 gêneros que são muito importantes, que para nós, no Acre, a economia já foi bombástica com a Hevea brasiliensis, que é essa espécie que está aqui. Quem é de Chapuri deve saber toda a história do ciclo da borracha, deve entender, né, como é que funcionou. Inclusive, a gente tem ali, né, no arco, na entrada que vai para o município, um caminho que leva a gente com seringueiras, que, infelizmente, esse ano teve uma pessoa muito maldosa, que eu não sei quem foi, que queimou uma parte delas. Então, assim, Hévea é o gênero que compõe o que a gente chama, né, de espécies de seringueira. A gente tem várias espécies, mas a que é mais importante é a Hevea brasiliensis, que é a Hévea que é nossa. E, como eu falei no início, a gente tem um caso mais emblemático, que é o caso de biopirataria, que pessoas vieram aqui na época do ciclo da borracha, viu que a gente estava ganhando muito dinheiro na Amazônia, o Brasil estava exportando para a Segunda Guerra Mundial, e levaram essas lindas sementes, que inclusive agora elas já estão começando a produzir. E aí, o que fizeram com elas? Viram que no Sudeste Asiático, mais precisamente na Malásia, elas se adaptaram perfeitamente. Era o mesmo clima, praticamente. Antes, gente, lá na época da Segunda Guerra Mundial, todo o látex ele era extraído das plantas nativas da floresta. Então, lembra lá das picadas, né, da lamparina, que eu esqueci agora o nome, como é que era o nome que o pessoal chamava, que usava lá? Lampião, professora. Era um lampião, mas tinha um outro, era poronga, né? Poronga, exato. Poronga. E tinha lá o cantilzinho onde cortava a seringa, ficava esperando. Então,
toda uma história por trás dos seringueiros, né? Eles tinham estradas de borracha, estradas de seringa. Não era um plantio, era tudo natural. Até hoje, né? As pessoas ainda extraem látex de forma natural. Só que aí essa pessoa veio, roubou as sementes e levou para plantar na Malásia. E aí a Malásia superou o Brasil na questão de produção e até hoje supera o Brasil. Hoje, quem supera o Acre em produção é o São Paulo. São Paulo tem grandes plantios de Hevea brasiliensis. Então, a gente, né, não tem mais aquela força econômica. Inclusive, né, tínhamos uma fábrica de preservativo masculino que era produzido com 100% de látex de produtos de extrativismo lá em Chapuri, e ela deixou de funcionar por falta de política pública de continuidade. Então, a gente tem, né, essa situação em que a gente teve, né, esse roubo. Quando a gente fala de roubo, foi roubo, sim. Pode até ter tido ali uma moeda de troca, mas foi roubo, porque eles tinham a intenção. Eles estavam se apropriando de algo que é legitimamente nosso. E, assim como acontece ainda hoje, as pessoas que não têm capital, elas vendem coisas valiosas por muito pouco, né? E é isso, gente, faz parte da nossa história, e essa família, ela é uma família potente no nosso estado, já foi muito mais potente no ciclo da borracha, e hoje ela continua potente com a maniote, com a mandioca, né? A gente tem um selo nacional, que ele foi dado aos produtores de Cruzeiro do Sul, né? Você tem ali um lugar, um centro de qualidade, de excelência na fabricação de farinha, que é considerado uma das melhores do mundo, que eu acho que até a melhor, porque quais são os outros lugares do mundo onde há produção de farinha? Não tem. O Brasil é um dos países que faz, né, e que o estrangeiro, quando chega, adora. E a gente tem produtos, né, do látex, que hoje são comercializados, sapatos, né, você tem cooperativas que vendem esse látex nativo para fábricas francesas de calçado, então existe ali um valor ecológico, um valor social que é colocado em cima desse produto. E aí, né, tentando obedecer o cronômetro, se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora. Se não, essa nossa conversa sobre famílias hoje já está se encerrando, né? Porque passa muito rápido, 1 hora. Então, já são 19h29. Quero saber de vocês, né? Se vocês têm alguma pergunta. Também gostaria de saber como é que está o andamento da atividade de extensão de vocês. Eu vou desligar aqui, para não ficar muito longo para quem vai depois ouvir a aula, né, que não pôde estar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à atividade de extensão, por favor, falem, tá certo?